saudações a todos os amados internautas que estão ligados ao Papo Afiado Podcast. Vocês sabem que todas as quartas-feiras entramos aí na sua casa para trazer o melhor do podcast em Moçambique. Neste podcast convidamos diversas figuras de cenário político, de pessoas de comuns e também figuras do cenário musical. E não podia ser diferente e para podermos trazer uma outra forma de trazer o Papo Afiado, convidamos uma figura do jornalismo. Ele é muito conhecido como um dos maiores jornalistas de Moçambique. Eu particularmente acho que ele é um dos maiores jornalistas de Moçambique pelo nível de profissionalismo e também passou de uma televisão. Eu acho que não foi o início da sua carreira, mas passou por uma televisão muito famosa e que é especialista em jornalismo de qualidade, passou pela STV. Senhoras e senhores, com vossos aplausos recebam Gersildes Chirinza. Ele que é o nosso convidado para o Papo Afiado de hoje. Boa tarde, ilustre. Viva. Seja bem-vindo ao Papo Afiado. Muito obrigado. Não foi fácil tê-lo aqui por causa da sobrecarga de agenda. Muito obrigado por ter acedido ao nosso podcast. Peço para saudar os internautas. Muito obrigado. Quero saudar a todos os internautas, a todos os moçambicanos e até porque com a força da internet conseguimos extravasar os limites geográficos e a todos aqueles que acompanham este podcast. Vai a minha saudação. Um nome sugestivo, Papo Afiado. Confesso que fiquei com algum receio porque não estou tão habituado a responder perguntas e principalmente a questões afiadas como Exato, é uma conversa que nós vamos ter aqui relativamente ao cenário da comunicação em Moçambique, não do jornalismo especificamente, mas antes eu gostaria que falasse da sua trajetória, como que entra para o mundo da comunicação e ganha esta notabilidade no cenário, notabilidade e respeito acima de tudo. Exato. Muito obrigado. Tudo começa com um provérbio na vida que diz que quem corre com gosto não se cansa. Exato. E tudo começa de um sonho. Eu sempre sonhei em ser jornalista, sempre sonhei em ser comunicador e graças a Deus vi essa porta aberta desde cedo para ser comunicador, para ser jornalista. Venho de uma família em que o meu pai era jornalista na altura, estava envolvido em comunicação, em vários projetos ligados à comunicação. Não foi pela força do meu pai, mas foi pelo desejo, pela vontade de um dia ser jornalista e muito cedo tive essa oportunidade, graças a um grupo de amigos que convidou-me a trabalhar para uma rádio, na altura, uma rádio local, uma FM local na cidade de Lixinga e desde os 17 anos, chama-se Rádio Esperança, até hoje está em funcionamento, vai agora fazer 30 anos e desde os meus 17 anos não mais parei, descobri o combustível que me movia, passei a me envolver nisto e nunca mais parei. Nunca parou com comunicação. Andei de rádio em rádio até que em 2009 recebo o convite para um estágio pela STV e entrei também de cabeça e o resto foi fluir e evoluir. Tive fases importantes, fases de aprendizado. Exato. E o mais importante também para além de sonhar, é preciso dedicar-se ao aprendizado. É preciso que nós façamos das nossas mentes terrenos férteis para aqueles que dominam a área colocarem sempre uma semente e facilmente fluir. Sou produto, tenho dito, de muitos profissionais de comunicação com quem aprendi. Sou produto de muitas águas, sou filho de muitas águas no mercado da comunicação. Com cada um dos bons comunicadores em Moçambique aprendi muito. Exato. E o resultado final foi o que foi. Exato, é esta imagem que sempre às 15 horas, né, fazia o programa Opinião Pública, na STV de segunda a sexta-feira. Quer dizer, nós parávamos só para sentarmos e acompanharmos debates às 16 horas, mesmo aqueles que não tinham uma boa nutrição académica ou que não eram inteligentes o suficiente, mas gostavam de sentar para assistir a STV. Exato. Então, qual é o segredo, qual é o mel que tem que ter um comunicador para conseguir prender a atenção do público? Olha, o comunicador, eu tenho dito que, atenção, que isto pode não ser científico, pode não estar registado do ponto de vista científico, é mesmo, graças à experiência, o comunicador tem duas faces. Tem a parte técnica, ele precisa trabalhar muito na parte técnica, e tem a parte humana.
O que é que acontece com grande parte dos comunicadores? É que eles têm mais a parte técnica, eles se atêm na parte técnica, não é errado, mas o que tu tens que entregar do outro lado da linha é empatia e é credibilidade naquilo que tu fazes. Exato. Aí a parte humana entra. Tu precisas de ser a pessoa que dá energia, as palavras que dá força e emoções, as palavras que dá vida, as frases e a tua capacidade também de criatividade e de criação vem da parte humana. Exato. Então essa conjugação. E eu gosto também de fazer as coisas, né? Exato. Nós não podemos comunicar de castigo. Não tens um bom comunicador se estiveres diante de uma pressão que não é da tua vontade. Não se encosta uma pistola na cabeça a um comunicador e dizer, olha, quero qualidade. Não. Um bom comunicador vem desses elementos e inspiração. Portanto, é preciso estar inspirado. Exato. É preciso que estejamos sempre inspirados. E o bom ambiente de trabalho. O bom ambiente de trabalho. O bom ambiente de trabalho conta muito. Quando falo de pressão, estou a falar desses elementos também. Exato. Nós precisamos de líderes, precisamos de bons editores connosco. Não falo de editor de vídeo, falo de editor de conteúdo. Precisamos de uma boa produção. Precisamos de gargalhar na hora de gargalhar e seriedade na hora da seriedade. É isso, é dessas essências que se faz um bom comunicador. E portanto, eu me lembro que na mesma televisão tiveram várias figuras da área de comunicação, apresentadores de telejornal e jornalistas que tinham slogans específicos. Os chineses já tinham um slogan específico que já me foge à memória. E os slogans também ajudam a prender o telespectador do outro lado. Ajudam a fazer a marca. O apresentador, o comunicador, o jornalista, ele precisa estabelecer uma marca. Ele é uma marca e precisa estabelecer uma marca. E essa marca é feita desses elementos, de assinaturas, de entradas, de fechos e tudo mais, que é para não gerar uma espécie de dúvidas. Sem querer polemizar, o que é que nós assistimos hoje no mercado, Narciso? Nós assistimos uma quebra de ciclos. O que é que está a acontecer? Nós assistimos uma geração de jornalistas hoje que está mais a imitar a geração anterior do que a criar a sua própria marca. Exatamente. Está a faltar identidade nesta geração que começa, nesta geração que explode via redes sociais. É uma geração que tem sim o palco aberto, mas não está preparada para alimentar esse público. Exato. Esse público. Alimentar e alimentar com qualidade. Exato. Então quebra-se aqui um ciclo. Vamos lá, antes ao nível das redações tu tinhas um editor que era o teu mentor, entre aspas. Era aquele que dizia, olha, não vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. A nossa linha não é esta, a nossa linha é aquela. Okay. A tua marca tem que ir por esta linha porque estás a ficar parecido. Mas isso não se deve, por exemplo, à proliferação das televisões? Proliferação das televisões até que nem é mau. É a ausência das lideranças. Exatamente. Quebra-se o ciclo interno das televisões. Vamos lá. Eu, por exemplo, para fazer televisão, eu tive que me submeter a um grupo de editores e editores séniores. Olha, Gerzilde, aqui tu não vais trazer o teu jeito. Aqui o modelo é este. Exato. E é deixar-se envolver neste processo. Eu hoje, se tenho um contrato com uma televisão, nunca estive numa televisão, no dia seguinte colocam-me uma câmera, vai lá fazer o evento X e a seguir já estás em direto. E as coisas não funcionam assim. É preciso preparação, é preciso estabilizar a marca do indivíduo. Exatamente. É preciso muito trabalho, é preciso ganhar tarimba. E depois temos o caso de algumas televisões que só publicam matérias banais, porque fulano roubou, não sei o quê, quer dizer, uma especulação, se é uma matéria de fundo para poder sustentar a necessidade do jornalista estar ali. Como é que olha para isto? Estamos esperando a questão do desespero em audiência, ou as redes sociais, por exemplo, vieram banalizar este mercado sólido que nós tínhamos da comunicação? Ias respondendo a uma questão muito importante, aliás, ias colocando uma resposta que é a minha, as redes sociais. As redes sociais, elas são uma ferramenta boa para as televisões crescerem, mas também são uma plataforma de banalização
desses mesmos canais de televisão. Porque hoje, quando eu vou filmar um evento, quando eu vou fazer algo ligado ao preço do tomate, vamos lá, no mercado do Zimpeto, eu corro para momentos em que os cidadãos expõem-se a situações de viralização. Exatamente. Eu vou para uma timeline de edição, vou para um Adobe Premiere, vou buscar precisamente os pontos em que alguém esteve a insultar, em que alguém... o editor agora vai buscar as frases e as passagens que mais viralizam. Okay. Antes, os canais de televisão eram muito mais rigorosos sobre esses pontos. Já houve situações, ou assistiam situações na altura, em que o jornalista tinha que filtrar todos esses elementos. Olha, eu quero uma peça séria, uma peça rigorosa, e tudo isto que nós temos aqui é lixo. Eu preciso de cidadãos a falarem sobre o preço do pão, o preço do tomate. E não cidadãos a insultarem, cidadãos a... Parece que hoje estamos mais a ir buscar pontos, frases, gatilhos que nos ajudem a viralizar. Mas não seria isto uma nova forma de fazer jornalismo? Por exemplo, se compararmos o jornalismo brasileiro, que é um pouco mais cômico, algumas figuras deste país, por exemplo, do Brasil, o Siqueira Júnior, que tem uma forma cômica de fazer um formato. É um formato específico. Sim, sim. Mas parece que isto está a ser replicado no terreno, os repórteres estão a replicar este formato no terreno. Exatamente. Os programas de sensacionalismo, os programas, eles existem, são um formato, mas quando tu levantas a bandeira de um jornalismo sério, rigoroso, sem sensacionalismo, e a seguir encaixas gatilhos desse género, sensacionalistas, viralistas, entre aspas, em busca de audiência, eu acho que também estás a perder a tua identidade, o teu foco. Eu, por exemplo, vou dar um simples exemplo, em produtos por mim editados, em produtos por mim coordenados, é preciso que passe uma ceifa nesse material. Olha, eu preciso de jornalismo informativo, preciso de jornalismo rigoroso, preciso de jornalismo sério. Eu preciso de pessoas à sala, sentadas, em família, a assistir um canal sem estar com o remoto à mão para a qualquer momento cortar. Não. Eu preciso... O jornalismo, os programas de televisão, os telejornais principalmente, são um momento solene. É preciso que os editores, principalmente dos canais, eles levem essa solenidade. É preciso que alimentemos as pessoas de informação, e informação séria, e não aquilo que era do material bruto, do lixo que a gente leva ao recycle. A gente faz um destaque com aqueles elementos. De uma mamã que insulta a vizinha porque ela está frustrada, de uma mamã que grita porque ela está mal disposta com alguma coisa. No meio desse grito, a gente... Ok, câmera. No meio desse grito, a gente pode colher muita coisa. Okay. Se nós prestarmos atenção, se nós formos ao material bruto, daquilo tudo que viraliza, que vem cá para fora, nós já vamos perceber que ali é conteúdo sério. Exato. Mas é opção humana, nós decidimos escolher o que vamos colocar vai viralizar do que aquilo que de facto vai nos dar seriedade. Sim, mas nós estamos perante a questão de termos que alimentar todo tipo de público. Por exemplo, as reguladoras das televisões ou das comunicações, quando atribuem uma licença, é para, portanto, o órgão de comunicação transmitir com responsabilidade, portanto, a informação que quer trazer ao público, a quem quer trazer entretenimento, os modelos em si de funcionamento de alguns canais de televisão. Sim. Mas hoje em dia estamos a ver muitas televisões que trabalham mais para a internet do que para o sinal aberto, como tal, ou as plataformas digitais, como o TMT, DSTV, essas todas. Okay. Agora, não acha que falham os reguladores em não trazer esta divisão? Qual é o tipo de conteúdo que vais trazer? É para a televisão ou para a internet? Que é para poder separarmos o público. Não termos uma situação onde uma família está sentada em casa e de repente estão a ver conteúdos que só deviam passar na internet, onde tem lá um público seletivo, onde uma criança não podia, por exemplo, ver aquele tipo de conteúdo.
Narciso, eu vejo a internet apenas como uma plataforma, Exato, como uma ferramenta, até porque não é profecia, é algo que é a tendência. Okay. A televisão clássica vai desaparecer com o tempo. As pessoas todas estão a correr para o sistema de streaming. E já está a desaparecer. Já está a desaparecer, praticamente. Hoje ninguém corre, por exemplo, para assistir um jornal na... Posso dizer mais? Ok. Para sentar-se diante da televisão, ligar o canal X da ZAP, da DSTV, da GoTV ou da TNT, para assistir um canal. A internet traz autonomia, traz independência ao consumidor. A pessoa já não tem pressa para, naquele momento, assistir um conteúdo. Até porque antigamente as pessoas lutavam mesmo para ter aqueles telefones que ao mesmo tempo tinham acesso à televisão. À televisão, exatamente. Mas hoje não, tu podes chegar a casa, tomar um banho, jantar e sentar-se para assistir tudo o que passou durante o dia, como é que foi o dia. Não é através das redes sociais? Através da internet. Podes ir pelo YouTube, podes ir por outras plataformas de streaming. Sim. É por isso que as televisões frequentam as redes sociais como plataforma de entrega. Mas, como concorrente de produção de conteúdo, eu acho que as televisões precisam de ter nas redes sociais como uma fonte para credibilização de uma informação ou para a produção de uma informação do que seguir a onda dos memes. Vou dar um exemplo. Se eu estou nas redes sociais e eu vejo um acidente na Manhissa, vou dar um exemplo. Acidente na Manhissa mata 14 pessoas. Estou a dar um exemplo. Vi via redes sociais. Mas eu à noite preciso da legitimização daquela informação. Onde é que eu vejo? Eu vejo num canal de televisão. Por quê? Porque quero detalhes. Quero informação, quero a ocorrência do fenômeno, porquê Manhissa, porquê de 2 em 2 meses, o que é que esteve por detrás do acidente, o que é que a polícia diz. Quem tem essa responsabilidade é o jornalista, é a imprensa convencional e não a rede social. Mas a tendência que nós estamos a ver hoje é a contrária. Ao contrário. Os jornalistas, ou os canais de televisão, querem ser concorrentes das redes sociais. Não é possível. Quando acontece algo e uma página XYZ publica, os jornalistas vão no terreno também para aferir e republicar da mesma forma que um blog partilhou a informação. É exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, não sei se está a ser contraditório quando diz que temos que proteger a informação, fazer uma ceifa de algumas partes que não interessam na informação e, portanto, trazer um conteúdo de alta qualidade, não é? E estamos perante uma situação, por exemplo, onde temos algumas televisões que não apostam nas redes sociais como forma de proteger o seu conteúdo. Exato. Não é? A STV, por exemplo. Sim, é uma política. A STV é uma televisão com melhor jornalismo em Moçambique. Pelo menos é o que eu acredito. Concordo. Aliás, já agora, nem é pelo facto de ser a casa que me viu crescer, com esta avalanche de redes sociais, não redes sociais, com esta corrida pelo protagonismo, com esta corrida por dar primeiro sobre um determinado assunto, a STV está numa fase tão, como é que eu digo, tão alinhada com as próprias políticas internas. A STV é uma casa de disciplina de jornalismo que muitas vezes as pessoas do lado de fora nem veem. Não fazem um jornalismo populista. Exatamente, fazem um jornalismo populista. Aquilo que nós estamos a ver hoje, a STV seguramente fez em 2010, 2009, 2002, quando da sua criação, 2003... Eu lembro, havia muita polêmica destemida, exatamente. Hoje, as opiniões são diferentes, as pessoas querem que canais com um perfil editorial sigam a febre do momento. Eu sinto que a STV, não estou aqui a falar em nome da STV, atenção, até porque já estou desvinculado faz um tempinho, mas continuo amigo do canal e eu tenho que saudar esta liderança que vem mantendo esta política decente, primeiro. Segundo, disciplinada. Terceiro, inadulterável. A STV não se adultera o perfil da... Sim, mas não acha que, fase, do ponto de vista comercial, isso não traz algumas implicações negativas para a venda? Por exemplo, há marcas que hoje em dia são poucos
que tem poucas empresas que têm diretores comerciais mais visionários, que entendem sobre venda, a questão de entender qual é o público-alvo que pretende atingir, segue mais por questão populista. Não acha que essa preservação de conteúdos, esta postura que a STV tem, esta política que a STV tem, implica diretamente na questão comercial? Não só a STV, que vários canais, por exemplo, tem Manning Magic, tem vários canais que têm este tipo de política de não disponibilizar os seus conteúdos de borla ou, portanto, facilmente nas redes sociais. Sim, Narciso, senão não teríamos uma Coca-Cola mais de 100 anos a manter a mesma essência. Exato, porque um produto é um produto e prefere continuar aquele produto, ainda que haja concorrentes com tendências diferentes. Já ouvi. Mas a Coca-Cola investe muito na publicidade. Investe na publicidade, mas nas redes sociais e várias plataformas. Mas quando tu acordas e dizes, apetece-me uma Coca-Cola, já trocaste pela Fanta? Não, por causa disso. Mantém. Mas aí parece que está a ser um pouco contraditório. A Coca-Cola tem uma forte presença nas redes, em todas as plataformas. Redes sociais. Não, mas aí eu estou a falar de Coca-Cola como produto. Não estou a falar como estratégia de venda. Estou a falar de essência do produto. E eu acho que a melhor estratégia é essa. É manter o produto, porque há de sempre aparecer alguém. Mas a rede social não é importante para também mostrar a sua presença no território nacional? Por exemplo, as pessoas estão mais lá na rede social. Se não conseguem ver na rede social um canal XY, não acabam esquecendo daquele canal. Sim, mas aí depende de políticas, depende das políticas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estrategicamente, a Soico tem um aplicativo seu de streaming. Exato. Vou dar exemplo. Por que abrir para redes sociais sendo que se tem há quem pode pagar? Não sei se está a perceber. É estratégia e eu até entendo. E também de valorização do produto. E valorização do produto. Exato. E eu penso que iria por aí. Não estou a querer defender, atenção. Exato. E também eu concordo em parte, mas o que me preocupa mesmo é a questão da venda e o mercado em si, como está banalizado. Hoje em dia é normal ver uma televisão que não tem muita expressão, mas porque o fulano, o ciclano é amigo do X e tal, é normal uma marca não estar num certo órgão de comunicação que tem uma boa visibilidade, porque não tinha que estar lá, porque a questão das boladas, né, para a área comercial tem acontecido com muita frequência. Mas como estancar essa questão, como trazer esta mudança de mentalidade ou uma mudança de mentalidade para os consumidores, o público no geral? Como trabalhar isto? Olhando para a tua mudança de mentalidade, estás a falar no processo de produção de conteúdo ou no processo de entrega de conteúdo? Em termos do consumidor entender que a melhor forma de consumir o produto não é nas redes sociais, a qualidade encontra ali. Quer dizer, procurar por canais que tenham mais rigorosidade na veiculação da informação que trazem. Bom, eu acho que as redes sociais jogam o papel que jogam e não estou a querer desmerecer as redes sociais, atenção. As redes sociais, como as outras plataformas de streaming, falo do YouTube, trazem aquilo que falamos de primeira, esta interação, vou dar um exemplo de canais que estão a explorarem muito bem isso. A TV Sucesso, a Miramar, está a explorar muito bem isso. Se tu entras num local público, das 12 às 14, é o balanço geral que está ali a liderar praticamente a audiência. Por quê? Porque eles conseguem entregar um conteúdo através de uma plataforma, falo de redes sociais, em que o povão está lá. Não sei se estás a perceber. Mas não é muita pressão para o próprio canal, porque quando estás habituado a trazer muito sensacionalismo ou conteúdos que viralizam bastante, escândalos e tal, não é pressão que pode gerar isto para o próprio jornalista, para a própria televisão? E que um dia pode, por exemplo, culminar com processos. Tem casos de televisões aí que estão cheios de processos, porque foi num certo local público, instituição pública, sem a devida autorização, sem investigar como devia se apresentar, e depois traz uma informação que na verdade não era fiel, era uma informação baseada em especulação. Quer dizer, esta pressão... É aí onde mora o
o perfil do jornalista. Exato. É aí onde mora a responsabilidade dos editores de conteúdo. É aí onde mora o rigor parte da empresa. É aí onde mora o perfil editorial do canal. É aí onde reside a responsabilidade, a seriedade e a disciplina. Olha, entre correr para expor uma inverdade, esperar para averiguar e no fim averiguar os factos, cruzar informação e no fim trazer informação fidedigna, credível, evitar processos em tribunais, evitar exposições desnecessárias. É esse frenesim que infelizmente os nossos canais... E temos também nessa questão a vitimização. A vitimização, exatamente. Okay. É isto que está a faltar. É este mau uso das redes sociais a que eu me refiro. Está a faltar este elemento. Os jornalistas, os órgãos de comunicação social, os editores, os gestores de órgãos de comunicação social já não têm tempo para filtrar, para peneirar, para ouvir, para perceber. Já assistimos várias notícias de inverdades, de até pessoas que morreram, que supostamente morreram, mas depois a errata virou de cima. Dizer que, olha, está aqui, afinal de contas, a pessoa não morreu, até porque em jornalismo as desculpas não foram feitas para serem pedidas, foram feitas para serem A forma evitadas. de questionar de alguns jornalistas. A forma de questionar de alguns jornalistas, a postura, o protocolo, o jornalista precisa conhecer os protocolos. Olha, a coisa de umas duas, 3 semanas, no dia 25 de junho, eu fui alvo, não gostaria aqui de comentar, mas eu fui alvo de muitos ataques ao nível das redes sociais. Mas é sobre este tipo de debate que o jornalismo precisa pensar. Eu fui atacado porque supostamente expus um colega. Não, eu não sou cobarde, Narciso. Eu não defendo as pessoas porque são meus colegas. Atenção. Exato. Eu defendo verdades. Eu levanto um debate que precisa de ser refletido, até porque pode ser um aprendizado para os próprios colegas. Não é o facto de sermos colegas que eu tenho que acobertar em verdades. Até porque nós já vimos no canal onde trabalhou, portanto, o saudoso Atanásio Marcos, sim. que Deus o tenha, sim. Já esteve em alguns eventos sérios e já foi empurrado até por sinal, porque com a equipe de segurança do falecido presidente Kenneth Kaunda. Isto aconteceu ali na Praça da Independência, mas não vimos na altura o mesmo aparecer em público a se vitimizar, dizer que me empurrar. Quer dizer, e este caso que está a falar particularmente, que não vou citar o nome, nem foi empurrado o jovem ali. Não foi empurrado, e o homem estava em contramão, estava fora. Existem vídeos na internet do falecido Atanásio Marcos a ser empurrado. A ser empurrado mesmo. Quer dizer, eu via, se quiser. Então, há muita vitimização na parte entre os jornalistas. Talvez estrategicamente, deixa-me dizer-te uma coisa, Narciso. Quando tu estás num evento em que tu sabes que há figuras e individualidades de alto poderio, há segurança reforçada, tu tens duas opções. Exato. Ou arriscas quebrando o protocolo e consegues um exclusivo, ou arriscas e és empurrado. Então, é uma questão de decisão própria. Exatamente. Do próprio jornalista. Já assistimos muitos colegas, quantas vezes, vamos lá, o Arsénio já foi ou empurrado ou conseguiu um exclusivo, ou conseguiu uma resposta. E várias vezes conseguiu. Exato. Então, não vamos, das vezes em que a gente arrisca o próprio, toma uma decisão e na hora em que somos impedidos a gente passar uma narrativa de vitimização. Diferente, quer dizer. Não faz sentido. Mas hoje eu quero acreditar que mesmo a questão de achar que foi agredido nas redes sociais ou foi vilipendiado nas redes sociais, é mesmo uma questão de agenda. Existem pessoas que têm grupos do WhatsApp. Exato. Para esse tipo de agenda. E quando acontece algo, vocês vão lá me apoiar lá na entrevista X. Infelizmente as redes sociais abriram espaço para qualquer um dar a sua opinião. Então, e a chamada visibilidade. A visibilidade, exatamente. Mas o jornalista não usa muito as redes sociais, normalmente. Muito pouco, porque vou para lá ou para dizer coisas importantes ou para divertir-me.
né? Uma e outra vez divirto-me com um e outro assunto, mas uso mais redes sociais para assuntos sérios, como foi o último assunto, né? Eu precisava de dar a minha opinião, de dar a minha visão. O resultado foi aquele de que eu estava mancomunado, de que eu estava com a mente comprada, de que eu estava com... Mas são uma opinião técnica. E muitas pessoas deram razão, por sinal, ao ilustre. Mas agora, como é que olha a liberdade de imprensa em Moçambique? Olha, a liberdade de imprensa continua a ser um dos direitos, primeiro, a ser aprimorado. Precisamos, as autoridades, o governo, os cidadãos e os próprios jornalistas dos canais de imprensa precisam de começar a perceber limites e liberdades, e estas liberdades. Por que eu digo isso? É porque muitas vezes a bandeira da liberdade de imprensa ela é levantada para criar situações de imunidade do jornalista. O jornalista ele não é imune, ele comete gafes, comete erros, fere outras liberdades em detrimento ou tentando salvaguardar a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela precisa coabitar com outras liberdades. Okay. Não basta sermos jornalistas, levantarmos a bandeira da liberdade de imprensa e dizermos que somos imunes, que somos livres, que estamos aqui em prol da liberdade de imprensa. Não. A liberdade de imprensa precisa, em primeiro lugar, respeitar as outras liberdades. As outras liberdades já tivemos situações, por exemplo, de um jornalista que foi a uma empresa com câmeras e tal. Está ali, entrar na empresa, o que tem aqui, isto, já ouvimos que aqui tem coisa xxx, produtos fora do prazo. O jornalista tem esta liberdade? Como é que funciona isto? Depende. Quando há uma denúncia? Quando há uma denúncia, depende. Eu defendo muito a ideia do jornalista fazer-se acompanhar de outras autoridades, exatamente, de outras autoridades. Defendo muito a ideia do jornalista, primeiro, informar-se melhor, até porque é arriscado tu, como jornalista, a título voluntário, decidires invadir instalações privadas, decidires invadir. É sempre bom, em prol dessa liberdade, alertar as autoridades, solicitar uma força das próprias autoridades, denunciar situações dessas, dizer, eu estou interessado no outro assunto. Por que é que nós estamos numa situação em que estamos vulneráveis, por exemplo, a sermos corrompidos? É porque nós próprios nos expusemos, nós achamos que se eu bater aquela porta, o BAI, entre aspas, vai me convidar a tomar um café. Exatamente. E eu vou esquecer essa matéria. É por isso que ganhamos coragem e vamos a um ponto de peito aberto. Não. É preciso respeitar esses protocolos. É preciso... Porque, vamos lá, se tu te apercebes que alguém está a violentar a sua esposa, vou dar um exemplo. Exato. Alguém está a violentar a esposa, está em casa dele e tu és jornalista. Tu vais invadir a casa desse indivíduo com câmeras filmando? Não. Tu tens que solicitar, primeiro, alguma força, segundo, denunciar este ato e criar uma espécie de força conjunta para poder resolver. Desbravar aquilo, resolver. Sim. Ser jornalista não é ser imune, atenção, não é ser imune. É respeitar outras liberdades para fazer valer o seu trabalho, para fazer valer o seu direito, para fazer valer o seu dever. Onde a liberdade já também deveres. Okay. O jornalista tem também responsabilidades. Nós não podemos sonhar com a luz e fugirmos da cruz. Não podemos sonhar com o paraíso e ignorarmos o Calvário. Então, exatamente. Há processos, há procedimentos, exato, há protocolos que tu tens que obedecer, tens que respeitar. Por exemplo, em caso de um jornalista, uma pergunta que para eu não me esquecer aqui. Sim. Em caso de um jornalista, vai ao terreno, busca uma matéria e quando chega à televisão tem uma ordem de um superior hierárquico. Sim. Onde ele diz que esta informação deve ser embargada, sendo que o próprio jornalista fez o dever de casa como deve ser. Como é que deve ser a postura do jornalista? Porque além de ser jornalista, é alguém responsável por levar a informação ao público, é uma missão. Sim. Como é que olha isto? A Associação dos Jornalistas, a Organização dos Jornalistas, né? Sindicato Nacional dos Jornalistas defende o jornalista nesta questão?
tem este poder de defender os jornalistas em questões ligadas a embargo de informação? O Sindicato Nacional dos Jornalistas só agora é que desperta e começa a mexer com assuntos ligados aos interesses e defesa de direitos do próprio jornalista. Mas, olha, deste um exemplo que é algo que ocorre em muitas redações, e é sempre bom respeitar. Como é que eu explico isto? É que não existem, no mercado da televisão, no mercado da comunicação social, não existe posições absolutas. Nada é absoluto. O que eu queria dizer é que nada é absoluto. Vamos lá supor que esta garrafa é a verdade. Esta garrafa é a verdade. Aqui à volta desta garrafa estão os órgãos de comunicação social. E nós vamos virar o nosso olhar. O nosso olhar são as reportagens e as notícias que a gente vai escrever. Tu tens alguém deste lado a reportar a garrafa nesta posição. Há quem está do outro lado a reportar pode ser o denunciante também. Exatamente. Então, a verdade ela tem diferentes facetas, exato, mas a verdade não deixa de ser verdade. Dependendo do ponto de vista de cada um destes órgãos, de acordo com o perfil editorial, os órgãos podem descrever a garrafa. A partir daqui, podem descrever a garrafa. A partir daqui... O mais estranho em Moçambique é o facto de todos nós, vamos lá, tu e tua produção são jornalistas de órgãos diferentes. Vamos a uma conferência de imprensa. Curiosamente, o lead, o desenvolvimento e o fecho é o mesmo, a notícia é a mesma. Ninguém pensou diferente, exatamente. Ninguém trouxe algo de extraordinário, ninguém virou a chave para algo diferente. Todos transmitem a informação da mesma forma. Todos eles estão na mesma posição da verdade. É este elemento que nós precisamos desconstruir. Mas respondendo à tua pergunta, o jornalista que vai ao terreno está todo empolgado, tem uma notícia que pode abrir o jornal e chega lá um superior, um editor, um diretor editorial, diz, olha, esquece lá, arrefece lá, esta notícia não vai passar. Depende da estratégia do negócio do canal. O canal pode ter uma estratégia de negócios. Olha, se tu, por exemplo, há um escândalo no BCI, estou a dar um exemplo. Vou falar de marcas. Há um escândalo no BCI. Há um escândalo no Standard Bank. Há um escândalo no BIM. Estes são os bancos que mais alimentam com anúncios os canais, as televisões. Exatamente. E tu achas que um jornalista vai querer despoletar um escândalo no BIM sem o aval dos seus superiores hierárquicos? Não. Não sei se estás a perceber a ideia da estratégia. E às vezes o próprio jornalismo é usado para fazer chantagem a esses canais, exatamente, para poderem financiar as suas televisões a contrapartida. Exatamente. Há muita coisa. Sim, há informação que é gerida ao nível de parcerias entre duas instituições, exato, entre o órgão e o visado, neste caso o parceiro direto, e um jornalista perde forças diante dessa situação. E se lhe chamam, por exemplo, dizem, olha, o teu salário, quando é que entra? Dia 20. Quem paga o teu salário é aquele que tu estás a tentar expor. O jornalista perde forças. Então as liberdades acabam sendo corrompidas. Porque não é fácil fazer televisão privada, jornalismo privado em Moçambique, longe das marcas. Que vão dar algum sustento. Exatamente. As televisões bebem dessas marcas, vivem dessas marcas. Um pequeno escândalo elas não têm robustez financeira capaz de incendiar um anunciante potencial financiador, exato. Exatamente. Não sei se estás a perceber. Percebo. E não tens como. E o mercado da publicidade são rios e rios de dinheiro, são contratos fechados anualmente, são contratos fechados mensalmente. Como é que tu vais lesar o teu próprio cofre apontando a arma àquele que alimenta o cofre? Não tens como. É complicado. Agora, eu quero insistir um pouco neste ponto que citou quando diz que várias empresas de comunicação podem estar a reportar um caso, ou vários jornalistas, sim, estão numa situação de reportar um caso. Sim. E depois, esta mesma informação, quando é levada aos órgãos de comunicação, quando é transmitida, parece que estão todos uniformizados, sim, ou seja, transmitem a informação de uma forma
igual. Sim. O que estaria por detrás disso? Falta de criatividade da parte dos jornalistas, dos próprios jornalistas. O jornalista, ele não pode... Vou dizer algo que pode gerar até alguma polêmica. Olha, nós precisamos, Moçambique, o país, precisa primeiro desconstruir toda a velha ideia de construção de uma notícia. Exatamente. Hoje as coisas evoluíram, hoje as coisas cresceram, hoje as nossas universidades, por exemplo, as nossas universidades Exato. que estão a dar aulas de comunicação, estão a formar jornalistas, estão com literatura obsoleta. Exatamente. Olha, tu não vais hoje, por exemplo, implementar uma visão de Aquino de Bragança, por exemplo. Exato. O jornalismo, ele tem as suas etapas, tem as suas fases. Tu não vais hoje incutir no estudante a ideia de que rigorosamente o líder tem que naquele momento responder aquelas 4 perguntas. Exatamente. Não sei se está a perceber. Hoje há formas criativas de tu escreveres e espalhares a resposta daquelas perguntas pelo texto ao lençol. Não sei se estás a perceber. Exatamente. Hoje surgiram novos géneros jornalísticos, novos formatos. Estávamos agora a falar de balanço geral, é preciso começarmos a estudar estes novos formatos, estes novos géneros jornalísticos e encaixá-los à realidade. Por exemplo, a forma com que, vou dar um exemplo, a forma com que eu não me quero vangloriar, mas a forma com que eu escrevo para narrar factos não é a mesma forma com que um outro colega vai escrever. Por quê? Porque eu encaixo um toque de humor, encaixo um toque de poesia, encaixo um toque... Há aí uma espécie de crônica-reportagem. Não sei se está... Já estou a perceber. Agora, que gênero é este? É uma identidade própria. Exatamente. O jornalista, ele escreve encaixando uma identidade. Mas a questão da manipulação do jornalismo atual e indução, perguntas, portanto, que induzem a pessoa a responder aquilo que vai de encontro com a ideia que o jornalista quer trazer. Isto não estamos perante uma situação deste jornalista ter que ser arrancado a sua carteira profissional como jornalista. Por exemplo, a questão por exemplo, onde o jornalista pergunta como se estivesse a fazer uma afirmação que é para o entrevistado entrar dentro daquela onda e para atingir o seu objetivo viral, que é levar que esta informação estar viral ou viralizar nas redes sociais, o jornalista ganhar aquele peso. A questão das armadilhas. Sim, é que, Narciso, muito antes de este assunto chegar a este assunto que tentas aqui, vamos lá, nos submeter um exemplo desses, muito antes de chegar a um sindicato nacional de jornalistas, ele passa por filtros. Exatamente. Há um nível interno do canal onde este jornalista trabalha. Como é que esta entrevista vai ao ar? Sem antes ser visionada. Ok, está em direto. Hoje já não há programas que são cortados em direto. Sabes que em Moçambique já houve programas que eram cortados em direto. Olha, ok, este quadro é nosso. Olha, um intervalo forçado. Ou estás a conduzir mal esta entrevista, aí paramos por aqui, ou redefines a entrevista porque estás a maltratar o convidado, estás a induzir o convidado a... Mas hoje já não, O jornalista, o apresentador, ele é a maior estrela, ele é que manda e comanda a realização. Olha, meta-me agora aí a imagem X. Olha, nota-se que não há um editor por detrás daquilo, nota-se que não há uma liderança. Aí não estamos esperando, por exemplo, ao caso de alguém só porque tem dinheiro, decide abrir uma televisão e não entende nada sobre a televisão e ao mesmo tempo quer mandar. Por exemplo, se alguém vai ao Ministério do Interior, quer abrir uma empresa de segurança, o que eles vão exigir é que tenha alguém naquela empresa que entenda sobre as questões ligadas à segurança. Pode ser alguém que terá passado por uma formação policial ou em algumas áreas. Especialmente tem que ter um agente lá que tenha conhecimento sobre isso. Para questões da abertura da televisão, não acha que falta mais algum item a se exigir? Falta um item, não estou a falar porque as autoridades hoje dão licença, mas falta muito de monitoria. Acontece também com as igrejas. Vamos lá. Todo mundo dá licença. Ontem até vi, da semana passada, até vimos um profeta, o profeta Jack, a dizer que uma senhora que
foi mandada devolver dinheiro a um curandeiro que ela devia lhe dar 2.000 meticais, porque se ele não comesse os 2.000 meticais, aquela senhora não teria chance de se salvar perante aquela situação ligada ao obscurantismo. E eu queria chegar a um ponto. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, atribui autorização às igrejas a abrir igreja, mas nunca voltou para as igrejas para perceber com que alimento é que este povo, de que alimento é que este povo está a ser alimentado. Exatamente. Então, passa a repetição. Está a ser, vamos lá, de que comida é que este povo está a ser alimentado? De que mensagem é que este povo está a ser alimentado? E hoje assistimos proliferação de igrejas, de profetas, assistimos escândalos, mas são pessoas que foram autorizadas a alimentar espiritualmente um povo. Não sei se está a perceber. O mesmo acontece. Temos a lei da família que está a ser violentada por aqueles que deviam pregar pela família, pela união das famílias. Hoje a mensagem é outra. Este povo está a alimentar-se mal espiritualmente. Por quê? Porque não há uma mão do governo para... Uma mão forte. Pode ser que eles façam essas visitas, mas não... Uma mão muito forte do governo. Olha, até Jesus, quando ia começar o seu ministério, foi ouvido pelos sábios. Exatamente. Teve que ir apresentar o seu projeto. Os escribas. Exatamente. Qual é o seu projeto aqui, com este povo? Não sei se estamos a perceber. Exatamente. E nós, os profetas de hoje, simplesmente fazem e desfazem. O mesmo acontece com todas as autorizações que este governo dá. Sem querer falar mal do governo. Há coisas que vão mal, mas há coisas também que vão bem. Nada contra. Mas quando tu atribuis uma licença, por exemplo, a uma televisão, tu tens que, a seguir o GABINF, nós temos o GABINF, a seguir monitorar. O que é que está de facto a acontecer? Este pessoal está a cumprir com a grelha. Este pessoal está a informar com rigor. Este pessoal está a cumprir com a lei de imprensa. Este pessoal está com as emissões no ar. Hoje já não. Disparamos licenças para tudo quanto é lado. Quantas televisões nós temos? Mais de 300 televisões. Estão aí aos milhares. Mas o que é que estas televisões estão a emitir? Ninguém para pensar. Exato. Só estamos a assistir recortes nos podcasts, aliás, nas redes sociais. As pessoas estão a se insultar. As pessoas se juntam para falar mal de alguém, atacar alguém. E essa pessoa não tem direito à defesa. Não sei se mas nesse caso das discussões que acontecem nas televisões, de quem deveria ser essa responsabilidade? A primeira responsabilidade é do próprio canal. O próprio canal precisa de, senhor, sim, qual é o teu alinhamento de programa? O que é que tu vais falar aqui? De que é que tu vais falar? Quem são os teus convidados? Como é que tu vais conduzir este programa? E tu tens ali um produtor, um editor, um realizador a acompanhar o perfil de conversa. As pessoas hoje insultam-se num canal de televisão e ninguém corta esse programa. Ninguém puxa um intervalo forçado para colocar ordem na casa. Quer dizer, os realizadores deviam ter este perfil. Sem precisar receber alguma chamada. Sem precisar dizer, olha, esse senhor está a insultar, esse senhor está grosso, não está em condições. Vamos lá encaixar aqui um intervalo, vamos organizar o estúdio. É essa postura que está a faltar. Tudo começa no interior da nossa casa, no interior dos canais. Até já vimos na STV uma vez um político estava lá, um Xanga esteve lá e chamaram ao intervalo, tiveram que interromper o programa em direto para salvaguardar aquilo que é o verdadeiro profissionalismo, não só da instituição, mas o jornalista em si também querer se proteger. A honra, exatamente. É disto que está é disto que eu estou a falar. É isto que está a faltar. Postura. Exatamente. Eu não posso abrir um canal, abrir um espaço, chamar um convidado e começar a disparar, começar a ofender pessoas. É preciso eu próprio estar consciente de que, olha, essa pessoa tem direito à resposta. Essa pessoa não está aqui, vamos marcar uma sessão em que essa pessoa estará aqui. Ainda que essa pessoa esteja aqui, não vou permitir que duas pessoas se atirem farpas em plena... Quer dizer, mas às vezes há casos onde o próprio apresentador, moderador é incendiário. Exatamente. Quer dizer, um viciado em visibilidade, que acaba criando situações... Também. Como é que olha os programas de entretenimento em Moçambique? Olha, eu não gosto muito de comentar sobre o entretenimento porque eu vejo muito pouco canais nacionais. Vejo programas sim, mas assim em recortes.
Até informação, notícias, eu prefiro mais ver canais internacionais, porque tento me preservar, tento fazer tudo para não ficar maluco, para não enlouquecer. É uma questão também de espiritualidade. Sim, é uma questão de espiritualidade. Há programas que eu prefiro não... Sim, olhando, por exemplo, as grelhas de programação. Sabemos que para alguém lançar uma televisão tem que ter uma grelha de programação, que é exigida também pelas plataformas. Sim. Não é? Neste âmbito, parece que há muita repetição. Todos que querem abrir televisão, às 16 horas querem ter os mesmos programas com o mesmo modelo, de manhã querem ter os programas matinais. O que está a faltar? Se aparecer uma televisão com uma grelha invertida, por exemplo, onde no período das 16 horas passa um programa totalmente diferente daquele que é um modelo geral do programa. O meu próximo projeto vai virar esse quadro. Exato. Não vou agora falar do projeto, mas a ideia é fazer com que eu esteja a fazer uma marcha inversa. O público está a ir para um lado. Se tu acordas, de manhã os canais todos estão a dar programas da manhã. Todos estão a cozinhar. Todos estão de manhã estão ali nos noticiários, todos. Revista de imprensa e tudo mais. Depois todos entram para cozinhar. Exato. E depois ensinam-se a maquiar, ensinam-se a vestir e tudo mais. Depois já temos um programa da tarde também que cozinha. Depois já tem um programa da tarde. O que era suposto, quer dizer, cozinhas às 15, era suposto que às 15 horas estivesse a mostrar como que se faz um lanche. Como se faz o lanche, exatamente. Exato. E depois vêm os jovens de calças até abaixo do joelho, vêm para cantar, vêm mostrar os seus novos discos e tudo mais, por volta das 16. E agora para polemizar. E depois é quando vêm os programas informativos, mais tarde os debates. Então, se tu começas a desconstruir, tu crias uma alternativa, uma linha, uma grelha alternativa, é arriscado, sim, é arriscado, mas vais ter... Só do ponto de vista comercial isso pode vender. Sim, pode vender. Vais ter o teu público, primeiro, acautelado. Segundo, ninguém te garante que todo mundo gosta daquilo que os outros canais estão a passar. Então, para tu te posicionares no mercado, tens que fazer diferente. Não vais marchar assim como a banda marcha. É uma questão mesmo de mente. É uma questão até doméstica. É uma questão, vamos lá, de essência. Se eu saio agora para o Xamanculo às 17 horas, é de encontrar todas as senhoras a venderem badias, mas todas perfiladas. Exatamente. Okay, tu até te comprometes porque vou comprar badia desta senhora porque é amiga da minha mãe, mas aquela vai ficar zangada. Não há um que vende pão, não há um que vende cartuchos para encomendar, para fazer encomendas, não há um que tem uma bicicleta para fazer entregas das badias ao nível... Não sei se estás a perceber. Quer dizer, não há dinâmica. Falta essa, exatamente. E o mesmo está a acontecer com o mercado da televisão. É preciso que alguém coloque a espada ao meio e consiga separar as águas. Sim. E até, por sinal, se fizerem alguma campanha para averiguar os conteúdos de muitas televisões e se calhar começarem com as escassas licenças, pode talvez minimizar alguma coisa. Mas tem agora uma nova lei que seguramente, espero que venha, foi um debate bastante aceso, há pontos que feriam a essência da liberdade de imprensa, mas acredito que há pontos interessantes que, se for a lei implementada, nós estamos num país rico em leis, mas pobre em implementação, e se essa lei for de facto implementada, haverá ordem na casa, pelo menos, e os canais vão, no mínimo, melhorar e assumir responsabilidades, né? Preciso fazer um jornalismo responsável. O jornalismo não só é uma profissão nobre, mas também é uma profissão responsável. Os jornalistas são os verdadeiros influenciadores. Tu escreves e aquilo que tu escreves gera impacto, gera reação, gera produtividade ou reprodução positiva ou negativa. Então, é preciso que nós sejamos responsáveis. E o jornalista tem essa responsabilidade. Não basta dizer que temos a informação em mão.
é preciso também olhar para o impacto dessa informação. Exato. Narciso, se tu tens a informação de uma vizinha que está a trair o marido, vou dar um exemplo tão básico, que está a trair o marido, e tu sabes temos o exemplo da Elzinha, que viralizou até as televisões, algumas televisões falaram sobre o assunto, reportaram sobre o assunto, que agora já virou cantora, Elzinha, já começou a dizer. Exato. Então, se tu tens uma vizinha que está a trair o marido, e tu sabes que tenho esta informação, mas se eu despoletar esta informação, o marido pode pegar um machado e eliminar a vizinha, é uma questão de responsabilidade tua. É tua responsabilidade. Então, não basta ter a informação conosco e dizer que somos jornalistas, vamos divulgar. Não. É preciso há que filtrar e analisar. Sim, é preciso também analisar as consequências. Nem tudo que está ao nosso poder é para ser usado. E o jornalismo, ele mora aí. Há informações tão sensíveis, tu dizes, não, eu vou pegar nisto. Mas no entretenimento isso chamam de bife. Quer dizer, quer dizer, o jornalista pode não usar, mas o entertainer... Acontece. Vamos lá. O jornalismo responsável é isso, é tu saberes que, olha, de que me vale... assistimos isso a situações... Grande parte das... Vou dar um exemplo. Grande parte da entrada à lista negra de Moçambique, parte dos doadores internacionais, exato, foi levada a cabo pelos jornalistas. Sim. Quer dizer, os jornalistas não filtravam informação suficiente, aquilo era disparar para tudo quanto é lado, mas se esqueceram de que estavam todos no mesmo barco e que a qualquer momento esse mesmo barco entraria em problemas e afundávamos todos. Então, o jornalismo ele é feito também disso. Não estou a dizer para não divulgarmos verdades, mas é preciso também, não basta que seja verdade, é preciso filtrar. Exato. É preciso olhar, eu tenho esta informação, mas até que ponto é que eu não estou dentro desse barco? Esta informação é uma granada. Se eu aciono esta granada, será que eu não me estou a autodestruir com esta granada que eu tenho em mão? Com esse todo conhecimento, eu acho que os jardins Xeridas têm condições de criar alguns eventos para dar uma instrução aos jornalistas da nova escola. Não, eu tenho projetos, um projeto agora que está a correr, que é comunicação na prática. Tenho treinado jovens, exato, jornalistas e aspirantes a jornalistas, são comunicadores, e já tivemos uma primeira graduação, alocamos em algumas redações que estiveram em estágio e agora contratados, e estamos abertos, temos esse projeto. E também está na altura de começar a existir os jornalistas freelancers, né? Sim. Que é para poder, que para os jornalistas poderem ser levados mais a sério, porque exato, hoje em dia temos situação de ver jornalistas na televisão com muita visibilidade, e depois são os mesmos que encontramos nas paragens de chapas, vulneráveis. Exato. Porque estamos a falar de vulnerabilidade, porque há informações sensíveis que o jornalista pode levar a cabo, e a vulnerabilidade em si acaba tornando a profissão banalizada. Isto me faria recuar ao ponto ligado à sustentabilidade dos canais privados de televisão. Olha, a nossa profissão ela é nobre. Eu acho que já devíamos começar a pensar em situações de ter que munir o jornalista de condições suficientes e confortáveis para ele. O jornalista não precisa ter problemas sérios de caril. O jornalista não precisa ter problemas sérios de credeleque. O jornalista não precisa ter problemas sérios de transporte. Falo de transporte. Para ele sair de casa à estação, ao órgão que ele trabalha. O jornalista não precisa se ater a problemas tão básicos do seu dia a dia. Eu tive jornalistas que infelizmente morreram pobres de verdade. Porquê? Porque foram leais à sua profissão. A sua profissão. Mas já devia se começar a pensar em políticas para ajudar a este jornalista, não só em bons salários, mas também em subsídios que ajudem o jornalista. O jornalista hoje está vulnerável. O jornalista hoje, por uma simples
proposta pode abandonar um projeto bonito. Foi um enorme prazer tê-lo aqui no Papo Afiado. Muito obrigado. Gostaria que desse as últimas considerações aos telespectadores, ou melhor, aos internautas que estão ligados ao Papo Afiado. Considerações finais. Olha, eu sairia, assim como entrei, falando de sonhos. É preciso que nós comecemos a sonhar. Olha, o país só está do jeito que está porque as pessoas não estão nos seus lugares dos sonhos. Hoje há uma avalanche para sair a Matalana, porque as pessoas estão à procura de livrar-se do desemprego. Mas no produto final nós não vamos ter polícias, bons polícias. Por quê? Porque não é a vocação deles. Hoje temos gente a correr para a enfermagem porque querem se livrar do desemprego, querem sair do sufoco do desemprego. No produto final nós não vamos ter bons enfermeiros. Portanto, professores estão em locais errados. Comecem a correr para a concretização dos sonhos. E as autoridades, o governo principalmente, comecem a criar políticas para incentivar as pessoas a trilharem por caminhos que elas sempre sonharam. Pessoas que sonharam em estar em determinados lugares, estão nesses lugares, seguramente que vão fluir e vão produzir. E muito obrigado. Obrigado, muito didática essa sua intervenção. Assim, caro estimado internauta, convido a assistir a um Papo Afiado próxima quarta-feira. Chegamos à nossa reta final. Até já.